Que bom que você está aí junto comigo. E se você está aí comigo é porque Deus o colocou para falar ao seu coração. Mais um dia, mais uma vez experimentando as bênçãos do Senhor. Portanto, a nossa gratidão ao nosso Deus. Vamos lá para o nosso bate-papo, para a nossa meditação deste dia. A sociedade ela é dividida pelo menos em três tipos de pessoas. Nós temos as pessoas que se declaram não crerem em Deus. Esses são os ateus. Para eles Deus não existe e Jesus era apenas um homem revolucionário, coisa do tipo. Nós temos um outro grupo, que é o grupo das pessoas que declaram crer em Deus, declaram crer em Jesus como Filho de Deus, mas eles não se submetem aos mandamentos de Deus. A vida que levam as ações, as decisões e as reações, elas não condizem com o que a boca fala sobre crer em Deus, crer em Jesus. As suas ações não evidenciam aquilo que eles declaram. Há um outro tipo de pessoa, aquelas pessoas que declaram crer em Deus e crer em Jesus como Filho de Deus, como Senhor e Salvador, declaram isso publicamente ao dizer que são incapazes de salvarem a si mesmas, e que arrependidas lançam no Senhor Jesus o seu pecado e recebem o perdão. E declaram então que Jesus é o único Salvador e o único Senhor das suas vidas. E sabemos que tais pessoas experimentam de promessas maravilhosas para a vida eterna e de sustentação emocional da esperança aqui neste mundo. Os outros dois grupos, o primeiro e o segundo, embora o primeiro declare não crer em Deus e o segundo declara crer em Deus, ambos estão no mesmo estado de perdição, que não basta falar que crê em Deus, não basta dizer isto, é preciso que o senhorio de Cristo reine sobre a vida, e sem Jesus não há salvação. Hoje eu quero falar a razão do livro do Apocalipse, um livro que tem ocasionado medo em muitas pessoas. É um livro difícil de ser interpretado, porque ele é sobrecarregado de simbolismo. Há muitas conjecturas interpretativas, mas algo no livro de Apocalipse é muito claro. É a razão do registro desse livro. E esse livro ele é um registro de João, mas João escreve o que Jesus mandou ele escrever. O autor do livro é Jesus, é ele que fala, e João escreve. E João escreve aquilo que lhe é mandado. O livro de Apocalipse aponta para consolar a igreja e admoestar aqueles que não estão em Jesus. O segundo ponto, que é admoestar os que não estão em Jesus, é quando o livro declara do juízo final, como será o juízo final, o grau de sofrimento, de medo, de angústia que assolarão a vida dos ímpios, em que eles desejarão até morrer no dia do julgamento, mas não conseguirão, porque eles terão que enfrentar a face de Deus e a ira de Jesus Cristo. Deus ministrará a sua ira sobre eles. Em Apocalipse 21, versículo 7, fala que fora fica e todos aqueles que praticam as obras ímpias, que não estão em Jesus. Mas a igreja do Senhor, aquele que creu em Jesus e crê em Jesus e que o confessa e que busca vivenciar esse senhorio de Jesus na sua vida e também deleita-se na sua salvação,
tem um conforto e um consolo extraordinários. Olhando para o livro de Apocalipse, a igreja, o povo de Deus, é encorajado a viver aqui neste mundo, apesar das dificuldades. Temos repetido isto e vamos falar sempre que a palavra de Deus nos orienta que quando nós queremos viver vida piedosa, ou seja, quando nós queremos viver parecidos com Jesus, submissos ao mandamento de Deus, nós seremos perseguidos, segundo Timóteo 3, versículo 12. No entanto, o Apocalipse vem para nos abrir os olhos, e o que João tem de visão, ele vê fatos da história, desde o momento do nascimento, morte e ressurreição de Jesus, até o momento do retorno de Jesus, de lados diferentes, de faces diferentes. E ele vai descrevendo esses acontecimentos, mas ele vê também o juízo final e vê a glorificação. Primeiro ele fala no início que Jesus voltará e o céu se abrirá e todo olho o verá. Depois ele fala que foi elevado a uma visão e viu os transtornos que ocorreriam na história, nesta terra, neste período em que citamos inicialmente. Mas também ele é levado em espírito ao céu e lá ele vê a igreja toda glorificada. Ele não só vê a igreja toda glorificada, como ele vê também e ouve também algumas promessas que são maravilhosas. Por exemplo, ele diz e registra-se no capítulo 21 que quando essa nova terra for restaurada, Deus habitará com o seu povo. Nós veremos Jesus face a face. Nós não teremos mais pecado, o corpo será glorificado. Ali não haverá mais tribulação, ali não haverá mais choro, ali não haverá mais luto, ali não haverá mais morte. Nós viveremos perfeitamente nessa nova terra e novo céu, ainda com uma bênção que suplanta tudo aquilo que nós podemos pensar, que é a presença do próprio Deus ali juntamente conosco, quando o nosso Senhor Jesus estará conosco e nós o veremos face a face. Veremos também Deus em glória, porque Deus não tem corpo, e não veremos toda a glória, creio eu, porque Deus ele é imensurável, mas nós estaremos ali na presença do Senhor. Então já é um ato consumado no sentido de fé. João já viu e passou para nós. Então nós podemos ver com os olhos da fé a promessa da nossa salvação. A igreja do Senhor, comprada, lavada no sangue do Cordeiro, comprada pelo sacrifício de Cristo na cruz e condicionada a crer, esta igreja está garantida no céu, com o novo céu e a nova terra na presença do Senhor, sem a pecaminosidade, sem a corruptibilidade, sem dor, sem tribulação, sem lágrima, sem luto, sem morte. No entanto, eu não sei se você que está comigo até agora, se você tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Veja bem, não apenas na boca, mas realmente nas suas ações. Se você respeita Jesus como Senhor, se você respeita Jesus como seu Salvador único. Se você ainda não tem, você precisa fazer um acerto com o Senhor. Você precisa abrir o seu coração para Ele, porque quem não tem Jesus, este fica fora, será lançado no lago que arde com fogo e enxofre, que é a condenação eterna. Mas hoje você tem essa oportunidade de rever a sua vida com o Senhor e fazer parte deste povo da promessa. Deus abençoe a sua vida e lhe dê esclarecimentos e também, além do esclarecimento, lhe dê visão daquilo que Deus tem para a sua vida.
Deus o abençoe. Amém.